A presidenta Dilma Rousseff criticou hoje a recomendação do Tribunal de Contas da União de paralisar 7 obras de infraestrutura feitas com recursos federais. O TCU alega irregularidades na fiscalização. Cabe ao Congresso acatar ou não essa recomendação. A presidenta disse que a paralisação das obras seria absurda e que, quando acontecem interrupções, os prejuízos são grandes. O quadro Outro Olhar de hoje mostra que estar bem informado faz toda a diferença para o consumidor. A produção é da TV da Universidade Federal de Ouro Preto. Você conhece o seu direito enquanto consumidor? Bem, alguns. Pra falar a verdade, eu não tenho tanto conhecimento sobre os direitos do consumidor. Produtos que vendem geralmente na televisão, faz aquela propaganda e quando chega na nossa casa não é aquilo que a gente esperava. Uma compra de uma churrasqueira. Cheguei em casa, a churrasqueira não funcionou. Nós compramos uma sanduicheira na Bahia e a sanduicheira com 3 meses, a gente comprou garantia estendida, 3 meses a sanduicheira quebrou. Vocês têm ideia do que eu poderia fazer para resolver esse problema? Correria atrás da loja, né? Procura dialogar. Já se não conseguir resolver, eu vou pro Procon. Quando você ameaça ir para a justiça, ameaça ir para o Procon, aí eles voltam atrás. Não, vamos conversar. Prestar mais atenção também nos seus direitos. Se vier com algum problema, se tiver alguma coisa de errado. Tem que reivindicar, né? Aliás, fazer valer os seus direitos, né? Você tem que ir atrás, tem que pedir. Procure, né, os órgãos competentes quando ele se acha impotente, né, diante de algum problema. Juizado especial, pequenas causas. Serviço de atendimento ao consumidor. Ou então o Procon. Ele está se queixando, está ajudando um outro consumidor. E é um pensamento meio que coletivo. Cada um fazendo a sua parte. Os órgãos que nos auxiliam na busca e efetivação dos nossos direitos são o PROCON, o IDEC, os juizados especiais e os serviços de atendimento ao consumidor de cada empresa. Conheça o Código de Defesa do Consumidor. É fácil consegui-lo na internet ou nas lojas. Documente-se. Guarde contratos, recibos e folhetos de propaganda. E em Campinas, no interior de São Paulo, os consumidores que querem fazer uma reclamação não precisam mais encarar as longas filas do PROCON. Eles precisam apenas ter acesso à internet. Acostumada a fazer compras pela internet, Joyce comprou um par de sapatos e logo após o primeiro uso teve problema com o produto. A loja se recusou a trocar e ela não pensou 2 vezes em utilizar o PROCON Digital para fazer uma reclamação. E se surpreendeu. Eu imaginei que eu não ia receber nenhum contato, que o fabricante não iria me dar atenção e, principalmente como uma consumidora brasileira, que o PROCON não iria agir. E receber 2 notícias interessantes. A loja entrou em contato comigo, me devolveu o bônus para um calçado novo, da mesma marca, no modelo que eu escolhesse. E também recebi a notícia de que a marca teria agido com grande proatividade e me forneceu um desconto muito considerável para que no futuro eu pudesse adquirir um novo produto. Desde a criação do serviço em 2010, o PROCON Digital já atendeu mais de 30 mil consumidores e corresponde a 10% de todo o serviço de atendimento realizado na cidade. Os benefícios para o cidadão do PROCON Digital são enormes porque hoje a vida é corrida, isso sem dúvida, o acesso a uma plataforma de internet para fazer a sua reclamação justamente vem ao encontro das necessidades da população, que tem feito as suas compras pela internet, também vão poder fazer as suas reclamações pela internet. O consumidor pode anexar documentos como nota fiscal e também acompanhar toda a tramitação do processo via e-mail. A plataforma digital de atendimento ao consumidor tem um índice de solução das reclamações de 98%, o que, na opinião da professora da PUC Campinas, especialista em direito do consumidor, incentiva ainda mais que o comprador lute pelos seus direitos. Hoje, se você vai até o PROCON Digital, busca o atendimento online, lá você vai encontrar cartilhas, informações, como funciona o juizado, como apresentar sua reclamação.
e seguir as listas dos fornecedores que você deve evitar, daquelas compras online, quais são os que estão dando problema. Então, essas são formas de você prevenir problemas para você e se você já teve uma forma de buscar uma fiscalização para que outros não sofram e que para você tenha o seu direito assistido. E eu converso com Paulo Roque Core, advogado, especialista em direito do consumidor. Boa noite, obrigada pela presença, Paulo. Muito boa noite, eu que agradeço. A gente viu na reportagem falando-se de PROCON digital, né? Até com uma resolução alta de problemas, 98%. Isso é uma realidade local ou é difundido em outras cidades? É um índice muito elevado, mas ainda muito pontual, muito restrito a determinadas áreas do Brasil. O ideal é que isso fosse expandido e que o PROCON, seja ele físico ou digital, ele consiga resolver os problemas dos consumidores quando os consumidores batam as suas portas. Sim, mas essa realidade de PROCON digital, então, ela não é disseminada em todo o país? Não é disseminada em todo o país. Os PROCONs prestam um relevante serviço na defesa do consumidor, mas há limites. A própria estrutura administrativa dos PROCONs, às vezes, são estruturas que não conseguiram acompanhar um índice de demandas. Há casos ainda de PROCONs que dependem de servidores que ainda não foram concursar, que ainda não se fez concurso para ocupar esses cargos. Então, essa ferramenta digital, que seria interessante, você precisa resolver até antes disso o PROCON físico, né, para que se expanda esse serviço, porque facilitaria muito para o consumidor. Facilitaria muito. O que o consumidor quer, em outras palavras, é a eficiência do Estado. O Estado dá a ele um direito. Diz, olha, você tem esse direito. No momento que ele depara com uma situação, ele não consegue resolver, o primeiro local que ele bate a porta é do PROCON. Por isso que é muito importante que o PROCON de todo o país, que os PROCONs de todo o país estejam adequadamente preparados para atender de forma responsável, séria e eficiente esses problemas. E hoje a gente tem pessoas que estão cada vez comprando mais pela internet, né? E reclamando também pela internet seria um excelente canal. De que forma a gente poderia viabilizar isso também? Você tem que aproveitar essas tecnologias digitais. Hoje, por exemplo, o comércio eletrônico já está acima de 20 bilhões de reais ano. Começou engateando e hoje o Brasil é um dos países onde o comércio eletrônico está mais aquecido. Agora, é preciso dar ao consumidor ferramentas para que quando o seu direito seja violado, ele tenha uma adequada resposta do Estado. O que infelizmente tem acontecido no Brasil? É que o nosso código é um dos melhores códigos de defesa do consumidor do mundo. Foi o primeiro e até hoje é estudado em todo o mundo como referência legislativa de defesa do consumidor. No plano material das leis, nós estamos muito bem. O problema está na execução. É quando o Estado tem que fiscalizar. O que as empresas já perceberam? Maus fornecedores, porque os bons fornecedores estão aqui. Eu quero cumprir tudo que a lei me determina, porque eu não quero ter problema. Essa é a postura do bom fornecedor. A postura do mau fornecedor. Olha, de cada 100 que eu lesar, nem todos vão reclamar. Vai ter a média de 10, 15 que vão reclamar. Desses 10, 15 que reclamar, nem todos vão à justiça. Para ali no PROCON. Então, o que eu faço? Eu resolvo o problema dele e continuo adotando aquelas mesmas minhas práticas. Ou seja, preciso mudar a resolução. Ou seja, há uma resistência por conta do modo de agir do Estado. Agora, se o Estado fosse em bloco para cima desses maus fornecedores, eles lesariam uma vez, pensariam duas vezes antes de lesar a segunda. Porque o importante é que o Estado se comunica. Muitas vezes está o PROCON fazendo um excelente trabalho, mas ele não conversa com o Ministério Público de Defesa do Consumidor, que não conversa com a Delegacia de Defesa do Consumidor. Resultado, diante dessa divisão, dessa falta de comunicação entre os agentes estatais responsáveis pela defesa do consumidor, o mau fornecedor se sente muito à vontade para continuar driblando a lei. Exemplo. Só para a gente precisa dar um exemplo rapidinho para a gente Por exemplo, você tem hoje das multas aplicadas pelos PROCONs, pelo Sistema de Defesa do Consumidor.
você tem de cada R$100 que é aplicado em multa, apenas 5 são recolhidos aos cofres públicos. O resto, o fornecedor fica discutindo ad eterno na justiça. Então, o papel do consumidor é continuar reclamando e também pressionar os órgãos públicos para que haja uma política diferenciada, uma ação conjunta. O Estado tem que se mover, o consumidor ele já evoluiu muito, ele está muito mais informado, mais educado que quando saiu o código. Os dois se complementam. É preciso que o consumidor continue fazendo o seu papel e o Estado avance mais na defesa dos consumidores. Paulo, muito obrigada pela sua presença. Paulo Cury, especialista em direito do consumidor. Eu que agradeço. Vários compositores brasileiros escreveram sobre a felicidade. Compositores e escritores. Guimarães Rosa, por exemplo, disse um dia: a felicidade se acha em horinhas de descuido. Vinícius de Moraes, o poeta, dizia que esse sentimento tem um fim. A felicidade é como uma pluma, escreveu Vinícius. Uma pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. E a gente quer saber de você. O que é felicidade? É estar tranquilo a todo momento e sentindo um prazer espiritual profundo. E com todas as coisas dá vontade de sorrir, com muita fidelidade ao ser que nós somos. Sorrir, amar um ao outro também, né? Tudo isso é felicidade. Jader de Araújo, de Salvador, Bahia, respondeu: felicidade é ter saúde e um bom emprego que possibilite a realização dos meus sonhos. Participe você também. facebook.com/Repórter Brasil na rede. E a seguir, o super tufão que atingiu as Filipinas pode ser o mais potente da história. Mais de 1 milhão de pessoas tiveram que fugir de casa. E ainda, na segunda-feira, começa mais uma etapa de venda de ingressos para a Copa do Mundo do ano que vem. Mais de 200 mil bilhetes vão estar disponíveis por ordem de acesso. Os detalhes vamos ver em instantes.